Muito bem, pessoal, essa é a nossa aula sobre primeira lei de Newton, a lei da inércia. E a primeira lei de Newton trata dos casos em que a força resultante sobre um corpo é igual a zero. Ou seja, se eu pegar todas as forças atuantes e somar elas vetorialmente, a resultante vai dar zero, ok? A gente viu num vídeo anterior o conceito de força, que força é necessária para modificar a velocidade de um corpo. Sempre que eu quero modificar a velocidade de um corpo, eu preciso de força. Quando a força resultante for igual a zero, eu não vou conseguir modificar a velocidade. Portanto, quando a força resultante é igual a zero, a velocidade é constante. E se a velocidade é constante, não tem aceleração. A aceleração é igual a zero. Portanto, força resultante igual a zero, aceleração igual a zero, consequência, velocidade constante. Dentro de velocidade constante, eu tenho aí duas possibilidades para o meu corpo. Ou ele está em repouso e vai permanecer em repouso, ele tem velocidade igual a zero e essa velocidade vai permanecer zero, porque não há força para modificar essa velocidade e colocar o corpo em movimento. Ou, se ele estiver em movimento, ele vai permanecer em movimento, mas com um movimento específico, aquele movimento em que a velocidade é constante. O módulo da velocidade não muda, o corpo não está nem mais rápido, nem mais devagar. E ele também não consegue fazer curva, ele mantém a mesma direção e sentido. Esse movimento é o MRU. Portanto, quando a força resultante é igual a zero, o corpo permanece em repouso ou ele permanece em MRU. A gente diz que ele está em equilíbrio. Força resultante igual a zero significa equilíbrio. E foi dentro dessa ideia de força que a gente está discutindo que o Newton enunciou a sua primeira lei, a lei da inércia. O que ele falou? Ele diz o seguinte, abre aspas, um corpo permanece em repouso ou em MRU enquanto a força resultante sobre ele for igual a zero. Fecha aspas. Olha só, isso aqui está completamente lógico com o que a gente viu. Se eu preciso de força para alterar o movimento, enquanto eu não tiver força, eu não vou ter nenhuma alteração no movimento. Ou o corpo vai permanecer em repouso, ou ele vai permanecer em MRU. A partir do momento em que a força for diferente de zero, aí sim, só a partir desse momento, é que eu vou ter uma mudança no movimento. Eu posso colocar o corpo, tirar o corpo do repouso e colocar ele em movimento. Eu posso, se ele já está em movimento, aumentar a sua velocidade, posso diminuir sua velocidade, ou posso fazer ele fazer uma curva usando aí sim uma força resultante diferente de zero. Mas até lá, enquanto a força resultante for zero, eu tenho ou MRU ou repouso. A ideia por trás da primeira lei de Newton pode parecer simples, mas não foi simples chegar na primeira lei de Newton. Isso porque durante mais de 2000 anos prevaleceu uma ideia equivocada, a ideia de Aristóteles. O Aristóteles dizia que só existia movimento enquanto existisse força. Sem força não existe movimento, segundo Aristóteles. Se eu paro de fazer força, o movimento obrigatoriamente termina. Foi o Galileu que chegou a uma conclusão diferente e derrubou a ideia de Aristóteles. O Galileu chegou à conclusão de que a força não é necessária para que tenha movimento, para manter o movimento. A força só é necessária para modificar o movimento, que é justamente a ideia que está por trás da primeira lei de Newton. O Newton pegou o trabalho do Galileu e chegou à sua primeira lei de Newton, chegou à conclusão que a gente conhece hoje como primeira lei de Newton. Mas como é que o Galileu chegou a essa ideia, chegou a essa conclusão? Vamos pegar a seguinte situação, vamos fazer o seguinte experimento pensado, confrontando as ideias de Aristóteles com as ideias de Galileu. Vamos supor, conforme no desenho que está aí ao lado, que eu tenho uma superfície bastante irregular e em cima dessa superfície eu tenho um bloco. E eu vou provocar um impulso inicial, vou dar um empurrão inicial, vou dar uma velocidade inicial para esse bloco, que vai se deslocar uma certa distância e vai, eventualmente, acabar parando, como é normal em qualquer situação no nosso dia a dia. A gente dá um empurrão em alguma coisa, esse objeto desliza sobre a superfície e depois de um tempo ele vai parar. Depois de percorrer uma certa distância, ele vai parar. Agora eu vou polir essa superfície, eu vou deixar essa superfície menos irregular e vou aplicar o mesmo empurrão, ou seja, eu vou dar a mesma velocidade inicial para o bloco e depois eu paro de empurrar, eu dou a mesma velocidade inicial e percebo que o bloco agora na superfície mais polida, ele anda uma distância maior.
E o Galileu começou a imaginar, e se eu começar a polir a superfície cada vez mais, até que eu consiga eliminar completamente as imperfeições dessa superfície? O que vai acontecer? A conclusão do Galileu foi que o bloco andaria para sempre, indefinidamente. O que o Galileu conseguiu enxergar, que o Aristóteles não enxergou, é que no caso desse experimento pensado que a gente fez, quem para o bloco, quem é responsável por terminar com o movimento do bloco e colocar ele em repouso, não é a ausência de força, não é o fato de eu ter parado de empurrar o bloco que fez com que ele parasse. O que fez o bloco parar foi a existência de uma outra força que o Aristóteles não percebeu a existência, a força de atrito entre o bloco e a superfície. É ela que modifica o movimento do bloco, ou seja, é ela que reduz a velocidade do bloco. Se ela não existisse, não existiria após o empurrão quem modificasse a velocidade do corpo e por isso ele andaria para sempre. Foi essa conclusão que Galileu chegou, pensando em polir a superfície. Polir a superfície significa eliminar a força de atrito, o que é impossível no nosso dia a dia, eliminar completamente a força de atrito, mas num experimento pensado como fez Galileu, é possível. Então, essa é a grande diferença entre Galileu e Aristóteles. Ele enxergou que a força só é necessária para modificar o movimento. Ele conseguiu enxergar que quem estava reduzindo a velocidade do bloco e parando, terminando com o movimento, não era a falta da força empurrando lá o bloco, e sim a existência de uma outra força que Aristóteles não enxergou, a força de atrito. Tá certo? Então, Aristóteles pensa o quê? Só existe movimento enquanto houver força. Parei de fazer força, terminei com o movimento. Galileu pensava o quê? A força só é necessária para modificar o movimento. E foi a partir da ideia de Galileu que Newton chegou na sua primeira lei, a lei da inércia. A gente pode experimentar a primeira lei de Newton em diversas situações do nosso dia a dia. Ela faz parte da nossa vida. A gente sente, a gente convive com ela diariamente. E uma das situações mais comuns da gente poder discutir a aplicação da primeira lei de Newton é a situação em que a gente está andando de ônibus. Vamos supor que eu sou o passageiro de um ônibus e eu estou em pé nesse ônibus. E o ônibus está inicialmente parado, portanto, eu estou em repouso. É comum, e todo mundo que já andou de ônibus sabe disso, que se eu não me segurar no momento em que o ônibus arranca, eu vou me desequilibrar para trás, ou seja, eu vou andar em direção ao fundo do ônibus. Agora, o que está acontecendo aí na verdade? Eu estou em repouso e o ônibus também. Quando o ônibus entra em movimento, quem entrou em movimento foi o ônibus. A tendência do meu corpo é permanecer em repouso, de acordo com a primeira lei de Newton, se nenhuma força resultante atuar sobre mim. Então, não sou eu que estou sendo jogado para o fundo do ônibus. Não, eu estou em repouso. Foi o fundo do ônibus que entrou em movimento e veio em direção a mim. É uma ideia um pouco diferente. Eu não entro em movimento. Se eu não me segurar, se eu ficar solto, se eu me soltar, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir acompanhar o movimento do ônibus. Eu preciso me segurar para que exista alguma força que me coloque em movimento, que me tire do meu estado de repouso e me coloque em movimento junto com o ônibus. O ônibus começou a andar. Agora, eu começar a andar é problema meu. Se eu ficar distraído, eu fico parado, eu não me seguro, eu fico parado e o fundo do ônibus que entrou em movimento vai vir me buscar. Claro que a gente tem a ideia de ser arremessado para o fundo do ônibus, mas essa ideia é equivocada. Tu não é arremessado para o fundo do ônibus porque ninguém te empurrou lá para o fundo. Tu ficou parado e o fundo do ônibus é que veio. O ônibus como um todo, na verdade, é que entrou em movimento. Tem que te segurar para que uma força diferente de zero te coloque em movimento, te tire do repouso. A situação contrária, isso também é bastante importante levar em consideração para evitar acidentes, é quando o ônibus já está em movimento. Então eu sou um passageiro do ônibus que está em movimento, eu estou lá bem tranquilo, me distraio bem na hora que o ônibus freia. E aí eu tenho a sensação de ser jogado para frente do ônibus. Essa ideia também é equivocada. Eu não fui arremessado para frente do ônibus porque ninguém me empurrou. O que aconteceu foi que o ônibus estava em movimento e ele parou. Eu também estava em movimento e parar é problema meu, dá um jeito. Se nenhuma força atuar sobre mim, ou seja, se eu não me segurar, a tendência que eu tenho é de manter a velocidade que eu tinha junto com o ônibus. E por isso eu tenho a sensação de estar sendo jogado para frente, mas na verdade não é isso. Eu parei, o ônibus parou, eu continuei andando com a velocidade que eu tinha anteriormente. É por isso que é fundamental usar cinto de segurança,
Por que o cinto de segurança é importante? Porque quando tu está em movimento com um carro sentado no banco a 100 km por hora em uma estrada, por exemplo, se o carro bater e parar bruscamente, a tua tendência, como qualquer corpo, é manter a tua velocidade. É manter-se em MRU. E se nenhuma força te segurar, tu vai ser arremessado para fora do carro, mantendo a mesma velocidade que tu tinha antes. Portanto, quem é que faz essa força? Quem é que é responsável por te frear, por te segurar, por fazer a força que vai modificar a tua velocidade e te colocar em repouso e em segurança de preferência? É o cinto de segurança. Ele é que faz isso. Ele é fundamental para a segurança. A existência do cinto de segurança só existe. O cinto de segurança só existe por causa da inércia. Se não existisse inércia, não teria necessidade de existir cinto de segurança. Então essas são duas aplicações principais para a gente entender a primeira lei de Newton. Então essa foi a nossa aula sobre a primeira lei de Newton e da relação entre força e movimento. Eu espero que eu tenha gostado. Se curtiu, dá o teu like, não te esquece de inscrever no canal. Muito importante, pessoal, não sai daqui com dúvida. Tá com dúvida? Bota aí nos comentários que a comunidade aqui do canal te dá aquela força. A gente se vê numa próxima aula. Fui nessa, até mais.